E a primavera chegou, pessoal. Coisa boa, né? Muitas flores no nosso jardim. E com a chegada da primavera, nada melhor do que fazer uma boa manutenção nas nossas plantas suculentas. 4 bons motivos para você trocar sua suculenta de vaso. Fundamentais para que isso aconteça nessa época com muita segurança. Para que elas tenham um pleno desenvolvimento. Fiquem lindas, lindas e saudáveis. Bora ver então o primeiro bom motivo. Quando nós temos uma planta que cresceu muito, o vaso ficou pequeno para ela, como no caso dessa Graptoveria Pink Donna ou Ruby Donna. Temos um outro caso aqui, olha. Essa Echeveria Cante, linda, maravilhosa, mas que está no vaso menor pro tamanho, pro porte dela, né? Tamanho gigante que ela tá. E um terceiro vaso, que é de uma planta que fica gigante. Eu tenho ela como Mauna, deixa eu ver a etiqueta, Mauna Espanha. Olha que maravilhosa, mas ela está também no pote menor. Porém, essas 3 plantas, pessoal, o substrato está saudável, está adubado, pode receber agora a primavera tranquilamente, continuar se desenvolvendo. Se o vaso está muito pequeno, ela para, né? Ela não tem mais para onde se desenvolver. As raízes dela tomam conta do vaso. E aí ela para, tá? Ela pode florescer, pode brotar mudinhas, mas o crescimento dela, o porte, o tamanho dela, vai dar uma paradinha aí. A planta está adequada ao tamanho do vaso, tem espaço para ela crescer, mas ela não cresce. Então, o que está acontecendo? Eu estou colocando ela na iluminação adequada. Estou dando adubo que ela precisa, porque as suculentas também precisam de adubos, né? E o substrato que eu coloquei aqui, ele está adequado para ela? Bom, se passou vários meses, essa planta deveria crescer mais e parou. Vai ter que retirar essa planta, tá? Mexer no torrão dessa planta. E por isso que é a hora. A primavera, nesse período, nós podemos mexer no torrão da planta sem muitos danos para ela. De qualquer forma, mexer no torrão de uma planta vai incomodar, pode ferir algumas raízes, não é? E ali, causando uma ferida, é igual na nossa pele. É propício para entrar bactérias e fungos, tá? Mas na primavera as coisas ficam mais amenas, porque como ela se desenvolve melhor, então logo ela cicatriza, logo ela já se adapta novamente ao novo substrato que a gente trocou. Então, segundo o bom motivo, tá no tamanho bom, mas ela não se desenvolve. Às vezes, esse substrato pode ter um nematóide que vai tirando todo o nutriente. Às vezes você trocou essa planta há pouco tempo, colocou um substrato há pouco tempo. Mas se ela não está dando resposta a esse plantio, ou seja, se desenvolvendo, então, gente, troque, tire este vaso, olhe todo o substrato, olhe todas as raízes, lave esse substrato da raiz e veja se não tem nematóides ou mesmo a cochonilha, né? Que essa daqui que eu acabei de mostrar é a Duchess, tá? Maravilhinda, cor de rosa. Olha, eu tenho um outro caso aqui, ó, da planta maior que o vaso, que é a Agavoid Honey Pink. Aqui eu tenho tamanhos bons de planta para vaso, mas se ela tivesse dando algum problema, não estar com cochonilha nas folhas, nem lá no tronquinho, você olhou tudo bem certinho. Então, gente, é hora de mexer no substrato para ver como que estão as coisas. Aí você cuida,
volta de novo. Se for um nematóide ou qualquer outro problema, se quiser aproveitar o mesmo vaso, lave ele, esterilize aí com cloro, né, ou qualquer outro produto que você tenha e coloque o substrato novo. Se foi cochonilha, não presta mais. Se tinha nematóides, está infectado também. Então, joga fora. Não dá para aproveitar. E vamos andar aqui mais um pouco. Olha, vamos apreciar essa rainbow. Que fofa. Jesus. Ó, coisa mais bonita, gente. Ó, ela tá num tamanho bom de vaso, né? Tem ainda um espacinho aqui de 1 centímetro, mais ou menos, para crescer. Esse vaso é de 15 centímetros. Então, aqui eu tenho uma bacia com várias equivérias lindas. Estão saudáveis, tá? Só tem que fazer manutenção de limpeza de folhinhas secas, mortas, né? Mas, gente, esse substrato aqui já passou da hora, tá? Ele tem já uns 2 anos aqui. Pode continuar? Pode. Pode. Porque elas estão saudáveis, tá? Mas como entramos na primavera, se você quiser aproveitar agora, mexer em todo esse torrão, todo esse substrato, ver as raízes, limpar as folhas mortas, porque no caso de um arranjo desse, a dificuldade é maior para você retirar todas as folhas secas, não é? Então, na hora do replante, você tira cada uma, limpa cada uma, já vê se tá tudo bem mesmo, porque às vezes elas estão bem aqui, olha, né? Não aparentemente não parece nada, mas às vezes algumas plantas você vai trocar o substrato porque já venceu, ou porque precisa pôr um adubo aí misturado. Quando tira, às vezes acha uma cochonilha ou um princípio de nematóides. Isso ainda não mostrou em cima, mas pode ser que esteja embaixo. Então, se você puder, tiver esse tempo, a hora é agora. Primavera e verão também. São as 2 estações que nós podemos mexer mais tranquilamente no torrão das nossas plantas. Trocar todo esse substrato. Um detalhe importante, pessoal. Quando vocês retiram as plantas do vaso, você só vai trocar o vaso, o torrão vai permanecer o mesmo. Você só vai acrescentar porque ele está pequeno, né? Ótimo, beleza. Ele volta para onde estava, na mesma luminosidade, com a mesma rega, do mesmo jeitinho. Volta para o mesmo lugar, se o vaso couber, né, naquele espaço. Senão você vai ter que adaptar ele se for um lugar muito diferente. Mas se não, se for por perto, com a quantidade de sol igual e tudo mais, beleza, ele voltou ali, para o mesmo pedacinho onde ele estava, mesmo que não seja o lugar certinho, tá? Ótimo, continua as regras tranquilo, tá? No meu caso. Tem gente que gosta de esperar aí uns 3, 4 dias, porque a planta vai, de fato, se readaptar ao complemento desse substrato. Mas ela ainda vai levar um tempão ainda, né? Aí uns 3 meses, 4 meses para se adaptar, né? A esse substrato. Ela já estava no torrão dela, então agora as raízes vão ter mais espaço, vai começar a juntar com um novo substrato, não é? Crescer mais. Esse quarto motivo, aqui, olha, é uma planta jade, uma crassula ovata, que está numa arvoreta maravilhosa, maravilhinda. E o que eu fiz aqui? Eu troquei, tá? Eu retirei essa planta toda, troquei, limpei todo o substrato, porque nesse caso o substrato não está adequado às necessidades da minha planta suculenta. Não é? Que a gente sabe que tem que ter as características de ser bem drenável, bem aerado, fazer uma boa camada de drenagem. Essa planta não estava dessa forma, porque ela já estava plantada aqui há mais de 4 anos, tá? Então, o substrato já deu o que tinha que dar, não tinha mais, inclusive, drenagem. Quando eu molhava ele, a água escorria pela lateral. Ou seja, o ideal é que todo substrato chupe a água, né? E quando a gente faça a rega,
todo ele vai ser umedecido, vai ser molhado. E não a água escorrer aqui. Aqui parecia que tinha uma camada em cima que impedia da água entrar, tá? Com certeza, o excesso de raízes e um substrato muito velho, que não tinha mais função de drenar. O tamanho do vaso continuou o mesmo. O problema não é o tamanho, para o caso dela, porque ela cresce assim no estilo bonsai. Esse modelo aqui, né? Porque tem ela que forma um arbusto maravilhoso. Mas nesse modelo de bonsai, eu procurei deixar num vaso pequeno, porque assim fica mais bonito, ao meu ver, tá? Aos meus olhos. Mas com substrato novo, já aproveitei adubar. Como eu disse no top 3, a adubação, não é? Eu preciso adubar. Se eu uso adubo de liberação lenta, prestem bem atenção. O adubo de liberação lenta, eu já fiz um vídeo específico só sobre ele, tá? A gente pode colocar aqui por cima? Pode, até pode, mas não é o ideal, tá? Porque ele vai tomar sol, vai tomar muita chuva, né? E acaba evaporando, né? Muitos nutrientes daqui. E aqui, se você coloca dentro, misturado no substrato, seu adubo vai durar o tempo que precisa. Se é de 3 meses, se é de 9 meses, se é de 1 ano. Então, pessoal, aproveita que a hora é agora, primavera e verão. Tempos bons para a gente ver flores, para a gente replantar, para a gente trocar o vaso porque ele tá pequeno, trocar o substrato porque ele tá velho. No caso da Jade, o ideal não é voltar para o mesmo lugar, no caso se ela toma chuva. Se ela é cultivada em cobertura, não vai ter problema algum, tá? Volta lá para o mesmo cantinho, que ela já estava acostumada e ótimo. Mas se você cultiva ela no tempo e sua cidade chove, ou você sabe que ali em poucos dias vai ter chuva, 2, 3 dias, o ideal é deixar ela ainda protegida dessa rega. Você não fazer rega aí por 1 semana, pelo menos. E depois você coloca no lugar onde ela estava ou num definitivo. Se for muito diferente, você vai ter que adaptar ao novo ambiente. Pode ter lesionado alguma raiz e aí a umidade atrair fungos ou bactérias. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e tchau, tchau.